Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares, e louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, reflexão e oração, profetizando todos os dias que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128, ou seja, que toda a nossa família será uma família que temerá o nome do Senhor e obedecerá ao nome do Senhor. Será uma família que servirá ao nome do Senhor, assim como diz Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E para você que não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e por sua família e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 4 até o versículo 8 do capítulo 24 do livro do Êxodo, então nos ajude nos dando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho. E deixe também o seu comentário para que nós possamos ver o seu nome ali, o seu pedido de oração e possamos colocá-lo no nosso caderno de oração. Amém? Então veja que o versículo 4 diz que Moisés então escreveu todas as leis de Deus, o Senhor, e que no dia seguinte, pela manhã, ele foi e construiu um altar ao pé do monte. E ali ele colocou 12 colunas de pedras, que seriam uma para cada tribo das 12 tribos de Israel. E depois Moisés mandou que alguns moços queimassem animais em sacrifícios ao Senhor e matassem touros como em sinal de ofertas de paz. Então Moisés foi e pôs a metade do sangue dos animais em bacias e a outra metade ele derramou no altar. E depois ele pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos de Deus, e o leu em voz alta para o povo, onde o povo disse: nós obedeceremos a Deus e faremos tudo o que o Senhor mandar. Então Moisés pegou a outra metade do sangue que estava nas bacias e borrifou o povo com ele, e disse: este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Então vamos à explicação. Bem, no versículo 5, quando diz que Moisés mandou que alguns moços, ou alguns jovens, como algumas traduções dizem, queimassem os animais, bem, segundo os comentaristas da Torá, esses jovens eram os primogênitos dos filhos de Israel, que até naquele momento eles desempenharam as funções de sacerdotes até a escolha de Arão e dos seus filhos para o ofício sacerdotal. Entendeu? Que são os Corranins, os Correns, Então, de acordo e segundo com o rabino Nicamônides, que foi um rabino que viveu entre 1194 a 1270, ele diz que esses jovens eles tinham uma excelente pureza de alma, entendeu? Uma excelente pureza, que excedia a pureza dos anciãos, por isso que eles foram escolhidos. Eles não foram escolhidos só porque eles eram jovens ou só porque eles eram primogênitos, mas sim porque eles tinham um nível de pureza em alta excelência, que excedia o nível de pureza dos anciãos que estavam ali. Isso é maravilhoso, gente? Nós temos os nossos jovens com nível de pureza. Hoje em dia os nossos jovens estão tão contaminados pela pornografia que está nesse mundo. Então nós temos que orar para que os nossos jovens sejam purificados pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. E o fato de Moisés separar 2 metades de sangue nos remete ao pacto que Abraão fez com o Senhor lá em Gênesis 15:10, quando Abraão pegou os animais para oferecer em sacrifício ao Senhor e cortou eles ao meio. E o Senhor veio e passou com fogo no meio dos animais, simbolizando a sua aliança com Abraão.
Já o versículo 7, quando diz que o livro da aliança, né, falando sobre o livro da aliança, está falando sobre todo o relato que Moisés já tinha escrito, de Gênesis até os 10 mandamentos, tá bom? Quando fala que Moisés leu para eles, é todo o relato que ele já tinha escrito. E agora aqui vem aquela parte que eu preguei sobre ontem, que nosso estudo de ontem. Quando fala que que o povo diz, e faremos e ouviremos, significa que o povo prometeu obedecer incondicionalmente a palavra de Deus antes mesmo deles entender a palavra de Deus, entendeu? Porque a fé é obedecer a palavra de Deus, não é entender. Tem pessoas que querem entender para depois obedecer. E não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que obedecer, mesmo sem entender. Se o Senhor mandou assentar, eu gosto de um pastor que ele falou assim uma vez: se o Senhor mandou assentar, não procure lugar, senta onde você estiver. E eu custei, mas eu aprendi isso, minha irmã. E é uma bênção quando nós aprendemos esse segredo, em nome do Senhor Jesus. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Mas veja que quando nós olhamos para esses relatos aqui e vemos nessa narrativa de Moisés mandando matar os animais, depois borrifando o povo com o sangue dos animais, nos dá uma sensação ruim, não dá? Uma sensação de pesar mesmo, né? Matou os animais, depois pegou o sangue e jogou nas pessoas. Então fica muito difícil da gente aceitar essas coisas. Mas nós temos que entender que esses sacrifícios todos apontavam para o sacrifício de Jesus, que é aquele que teve o sangue perfeito e que o sangue dele foi derramado não sobre o povo, mas perante os olhos de todo o povo que estava ali. E veja que no final Moisés diz que aquele sangue era o sangue que selava a aliança do Senhor com todo o povo de Israel. Uma aliança de sangue ali no Sinai após eles receberem os 10 mandamentos. Então foi como se fosse um casamento de Deus com todo aquele povo. Mas veja que quando Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, ele pegou o cálice do vinho e disse que o cálice do vinho, representava o sangue dele e que era uma aliança feita por Deus com todo o povo. Aquele era o símbolo da nova aliança, entendeu? Que era o sangue dele que seria derramado em favor de todo o povo. Então sabemos que o pão representa o corpo do Senhor que foi entregue por nós e o vinho, o sangue que foi derramado por nós. Lá pelos relatos de Lucas, 22, 20, está lá escrito. Então antes, a aliança que era marcada por sangue, mas pelo sangue dos animais, hoje é pelo sacrifício de Jesus, que é um sangue precioso, que é o único sangue que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Embora muitos por aí ainda continuam fazendo pactos de sangue. Nós temos relatos de muitas seitas, de muitas religiões que fazem pactos de sangue, fazem batismo de sangue, Mas nós sabemos que o único sangue que nos purifica de toda injustiça, de todo pecado, que nos lava, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Então hoje, minha irmã e meu irmão, nós não precisamos mais sentir esse mal-estar, porque não precisamos mais fazer sacrifício de animais, não precisamos. O sangue perfeito foi derramado ao nosso favor, foi derramado por nós naquela cruz. E é o sangue do nosso Senhor Jesus. E hoje é isso que representa nós dizermos que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, porque foi a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Foi o amor do Senhor que fez com que viesse Jesus. E ele se oferecesse ali, naquela cruz, ter aquela morte de cruz, para nos purificar de toda injustiça. E hoje, quando nós pecamos diante do Senhor, nós não precisamos mais matar nenhum cordeirinho, nenhum animal. Não precisamos mais, nós só precisamos fazer uma coisa: confessar os nossos pecados a Ele e abandoná-los, Porque o confessar aqui significa abandonar. Pois João nos ensinou que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, minha irmã. Aleluia, meu irmão. Louvado seja o Senhor Jesus pelo teu amor, pelo amor dele por nós.
Louvado seja o Senhor Jesus por se oferecer gratuitamente no nosso lugar. Louvado seja o Senhor Jesus por carregar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, por atrair para Ele a ira que viria sobre nós. Louvado seja o Senhor Jesus por nos dar a esperança de salvação, a vida eterna, essa vida em abundância. Louvado seja o Senhor Jesus, porque nele nós podemos ter esperança de cura, de salvação, de tudo. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus, porque antes nós éramos inimigos de Deus e hoje nós somos não só amigos do Senhor, mas nós somos filhos queridos, filhos amados. Amém? Então vamos orar com essa certeza de que o Pai nos ouve e tem coisas boas para nos dar, porque nós somos filhos. Amém? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, te louvamos, Pai querido. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor foi o sacrifício perfeito, que nos purifica de toda injustiça. Nós te louvamos, Jesus, porque em Ti os nossos pecados são perdoados. Te louvamos, Senhor Jesus, porque em Ti nós recebemos uma nova vida, uma nova oportunidade. Te louvamos, Senhor Jesus, porque em Ti nós recebemos a eternidade. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque a morte que foi trazida ao mundo por meio de Adão, o Senhor rasgou essa morte, o Senhor anulou essa morte e o Senhor trouxe para nós a vida e a vida em abundância. Te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor poderia ter rejeitado esse propósito de Deus, mas o Senhor cumpriu até o fim, com toda humildade. Oh, Pai querido, como nós te louvamos, Jesus. Muito obrigada, Jesus, por ser o nosso irmão mais velho, porque graças a Ti nós não somos órfãos, nós temos um Pai que zela por nós, um Pai que nós podemos nos aproximar diante dele com toda a confiança e chamá-lo de Pai querido, de Paizinho, um Pai do qual nós podemos aproximar diante dele com toda liberdade, um Pai que nos presenteia o tempo todo, um Pai que nos dá autoridade, um Pai que nos cobre de herança, e nós um dia vamos herdar todas essas heranças, Jesus, juntamente contigo. Te louvamos, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor não venha ser um privilégio só nosso, que o Senhor não venha ser um privilégio só meu, Jesus, e de todas as pessoas que estão com o nome desse caderno, não. Que o Senhor venha ser um privilégio também de toda a nossa casa, de toda a nossa parentela, de todos os nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos idosos, de todos aqueles que nos cercam, que o Senhor venha ser um privilégio de toda a nossa nação. Tenha misericórdia, Jesus, tenha piedade, meu Deus. Porque que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa salvação? De nada adianta, Jesus, de nada adianta. Então tenha misericórdia. Te pedimos também que o Senhor venha ser o privilégio da nação de Israel, que o Senhor converta todo o povo judeu, seja homem, seja mulher, seja judeus ortodoxos, que o Senhor venha converter, Pai. Que o Senhor venha abrir os olhos deles, que todas as escamas caiam e que eles entendam que Jesus de Nazaré é o Messias escolhido. Que o Senhor envie para lá miríades de anjos para cercar aquela nação, Pai. Os 4 cantos daquela nação, Pai, e livrá-lo, Senhor, de todo espírito de guerra, de morte, de peste, de praga, em nome do Senhor Jesus. Mas que o Senhor também tira todo espírito de morte, de guerra, de praga, de miséria das nossas casas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, hoje é dia de quebra de fortalezas, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que quebre todas as fortalezas de demônios que se levantar contra a nossa vida, contra a vida da nossa família, contra a nossa casa. Te peço, Senhor, que dê ordem a teus anjos, Pai, para nos guardar e nos livrar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guardar nossas portas, nossas janelas, Pai, nos livrar de toda cilada do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o inimigo, todo o laço do passarinheiro
que o diabo estiver armando contra a nossa vida e contra a vida dos nossos familiares, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai querido, dê ordem aos teus anjos para onde que estiver alguém da nossa parentela, alguém da nossa família, que o Senhor venha libertar, Pai, libertar, salvar, curar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo espírito de vício, todo espírito de perturbação, todo espírito de morte, todo espírito de loucura, todo espírito, Senhor, de malandragem, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quebra, Pai, todas essas fortalezas de demônios para a glória do nome do Senhor Jesus, e que todas essas pessoas sejam libertas para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a nação brasileira e livrar a nação brasileira, libertar a nação brasileira de todo espírito de guerra, de falência, de destruição. Tenha misericórdia, Pai, desse povo que está sofrendo ali no Rio Grande do Sul. Tenha de misericórdia. Não deixe esses fenômenos destrutivos da natureza destruir a nossa terra, destruir o povo, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia desses que moram em situações precárias, Pai. Senhor, tenha misericórdia. Toca o coração desses políticos, Pai. Dê ao coração deles justiça, senso de justiça, de bondade, de benignidade, para cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado. Tende piedade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai. Envie pessoas para socorrer essas pessoas que estão desabrigadas. Tenha piedade, Pai, da nossa nação. Tenha piedade de todos aqueles que estão sofrendo, Pai, o desamparo nesse momento. Tenha piedade também daqueles que estão morando lá fora como estrangeiro. Livra eles de todas as catástrofes, Pai, de todo fenômeno destrutivo da natureza. Tende piedade, Senhor, que as chuvas venham chuvas na medida certa, que o sol também venha na medida certa. Tenha misericórdia, Pai. O Senhor é que controla o clima, Pai. O Senhor que controla o clima, não são os homens, Pai. Ô Senhor, nos perdoa, Pai, por toda a destruição que nós trazemos para essa terra. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, das nossas pastoras, dos missionários que estão no campo e que estão aqui no Brasil. Abençoe a vida de cada um que está representado aqui nesse caderno, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, santifica eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Precisamos da unção dos nossos pastores, da santificação, assim como eles precisam, Senhor, da santificação de seus familiares. Tenha misericórdia, Pai, e abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração. Adestra as nossas mãos para a batalha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, adestra as nossas mãos para a batalha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nenhum espírito de Amaleque, que nenhum espírito de Herodias, que nenhum espírito de destruição alcance as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nada venha nos impedir de continuar fazendo a Tua obra, Deus. Tende misericórdia no nome santo de Jesus Cristo. Nos abençoe com saúde, Pai. Saúde para Te servir, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço perdão, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por toda destruição que nós trouxemos para o nosso corpo, por toda desordem, Pai, em nome do Senhor Jesus, e te peço que o Senhor coloque em ordem, Pai, a nossa saúde, em nome do Senhor Jesus. Tira do nosso corpo, Pai, todo nódulo, todo tumor, toda raiz de câncer, Pai, toda febre, toda infecção, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda raiz de trombose, Pai, cura as tromboses dessas irmãs, Pai, dessas mulheres, em nome do Senhor Jesus. Se for preciso tomar medicamentos, que o Senhor abençoe esses medicamentos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que esses medicamentos colaborem, Senhor, para a nossa saúde. Tenha misericórdia, abençoe os médicos, Pai, que cuidam de nós, abençoe os enfermeiros, profissionais da área de saúde, abençoe todos, Senhor, todo exame que formos fazer, envie recursos financeiros para o tratamento dessas pessoas que estão enfermas, Pai. Envie em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai. Não tem coisa pior do que a pessoa estar doente e ainda não ter recursos financeiros, Pai. Tende piedade. É só a misericórdia do Senhor, Pai. Eu já dizia, Senhor, o Senhor é o único que tem misericórdia, na verdade. Os homens se compadecem, mas essa compaixão é como se fosse um sopro. Passa rapidamente, Senhor, foge, escapa com o pensamento, mas o Senhor é o único que se compadece. Então levanta pessoas, Pai, para ajudar essas pessoas que estão doentes, Pai.
Tenha misericórdia. Quantas pessoas que estão aí no leito de hospitais, às vezes está lá sozinho, abandonado, Pai. Pessoas que precisam de pessoas até para ajudar eles a tomarem um banho dentro de casa e não tem, Pai. Tem de misericórdia, Pai. Tem de piedade em nome do Senhor Jesus. E nos livra, Senhor, de todo espírito de invalidez. Nos livra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia desses que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda, Pai. Tem de misericórdia, Pai. Tem de piedade. O Senhor é misericordioso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tem de piedade, Pai, só a Tua misericórdia, Pai. É só a Tua misericórdia que pode nos valer. E prospera, Senhor, todos que estão com o nome nesse caderno. Eu te peço, Pai, do mais velho ao menor, do mais velho àqueles que já têm empresa constituída, aqueles que são profissionais que começaram a fazer docinhos agora. Prospera, Pai, salgados. Tenha misericórdia, dê criatividade, inteligência, Pai. Aumenta a carta de clientelas, a carteira de clientelas, Pai, o caderno de clientes, em nome do Senhor Jesus. Mas prospera essas pessoas. Dê a todos elas, Pai, a capacidade, Pai, para se tornar dizimistas fiéis, ofertantes da sua casa, sustentadores de profetas e de missionários. Tenha misericórdia, Pai. Abençoe essas pessoas que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda, Pai. Abençoe essa irmã que está precisando da aposentadoria, Pai. Tem de misericórdia. Abre portas, age nesse sistema do INSS para ser um sistema justo, Pai. Um sistema justo, um sistema digno, Pai. Não um sistema injusto. Tenha misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, age em todos os órgãos federais para que todos eles trabalhem de acordo com a sua justiça, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, Pai. E o Senhor detesta que maltrata o pobre e o necessitado. O Senhor detesta a injustiça, Pai. Então, tenha misericórdia, que a justiça do Senhor haja na nossa vida. Não nos deixa, Senhor, cometer injustiças, mas também não nos deixa sofrer injustiças, Deus. Agora eu te peço, meu Deus, pela nossa santificação, Pai querido, nos santifique em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos purifica, Pai. Nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de Ti, de tudo aquilo que representa impureza, Pai. Nos purifica de tudo aquilo que te entristece, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo nos lava, nos santifica, muda os nossos pensamentos, muda os nossos sentimentos, tira de nós tudo aquilo que representa desordem, em nome do Senhor Jesus, porque queremos, Deus, e precisamos sermos parecidos contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de todos os homens da nossa família, tira deles toda a violência, toda a perversidade, Deus. Hoje eu te pedia tanto, meu Pai. Tem de misericórdia, que eles te deem glória nessa terra como sendo homens, Pai, homens bons, homens do Salmo 128, mas nos santifica também como mulheres, que possamos ser as mulheres do Salmo 128, santifica as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, em nome do Senhor Jesus, e que tenhamos bastante saúde, bastante fôlego nas nossas narinas, para reconhecer que só Jesus Cristo salva, cura e liberta, que só Jesus Cristo é o único digno de ser louvado. Que assim seja, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu like e nos ajude a fazer esse ministério crescer para a glória de Deus. Um beijo, fique com Deus, amo você.